Olá pessoal, muito bem-vindo a esta aula, uma aula de física, mais especificamente falando sobre quantidade de movimento. Essa questão aqui caiu na Universidade Federal do Piauí, mas antes de resolver essa questão, que é bastante simples, eu gostaria de pedir, principalmente àqueles que estão chegando agora aqui nesse canal, que ao final do vídeo, se você achar que valeu a pena, foi relevante para você e para os seus colegas, não deixa de fazer a inscrição e também deixar o seu like para que haja um maior engajamento nesse nosso canal. A questão diz o seguinte: na figura a seguir, o peixe maior, de massa M maiúsculo, é igual a 5 kg, nada para a direita a uma velocidade v de 1 metro por segundo. E o peixe menor, de massa M minúsculo, é igual a 1 kg, se aproxima dele a uma velocidade u de 8 metros por segundo, para a esquerda. Despreze qualquer efeito de resistência da água. Após engolir o peixe menor, o peixe maior terá uma velocidade d, e temos aí as 5 alternativas. Bom, pessoal, eu fiz aqui um desenho aqui do lado direito para que você pudesse entender melhor. O desenho de cima aqui será antes do impacto. E essa situação aqui de baixo seria depois do impacto. O que ele quer saber? Então vamos dar uma analisada aqui na situação. O peixe grandão aqui, ele está indo para a direita com uma velocidade de 1 metro por segundo. Ele está indo devagar. Enquanto que o peixe menor aqui, ele está indo de encontro ao peixe grandão a uma velocidade muito maior, que é 8 metros por segundo, ou seja, 8 vezes maior, né? E ele só tem uma massa de 1 kg, enquanto que o peixe grandão tem uma massa de 5 kg. Como o peixe grandão vai engolir o pequeno, mas o pequeno vai impactar com o grande a uma velocidade maior, o que será que vai acontecer? Será que o peixe grandão vai continuar nadando para a direita, ou o impacto vai fazer com que ele pare, ou ele vá para a esquerda? É isso que nós vamos ter que calcular. A pergunta do exercício é: qual será a minha velocidade? Eu vou chamar de V' para não confundir com a outra velocidade. V' é igual a quanto? E é para a direita ou para a esquerda? Então, esse sentido da direita para a esquerda ou esquerda para a direita, nós vamos adotar o seguinte critério. A velocidade para a direita, vamos considerar positivo, tá? Então aqui, ó, eu vou chamar de sentido positivo. Enquanto que a velocidade para a esquerda será sentido negativo. Então, se o resultado no final der positivo, significa que o conjunto desses dois peixes vai continuar indo para a direita. Se ele der negativo, significa que o conjunto vai estar para a esquerda. Entenderam? Bom, beleza, até aí, ok. Agora, o que significa aqui, ó? Despreze qualquer efeito de resistência da água. Bom, aí vai entrar a questão de quantidade de movimento. Qual que era a formulinha da quantidade de movimento? Quantidade de movimento é representada pela letra Q maiúsculo e significa que é a massa vezes velocidade. Essa é a formulinha que você tem que memorizar para resolver exercícios desse tipo aqui. E olha, tenho certeza, esse tipo de exercício, gente, embora seja simples, é o exercício preferido por todos os professores de física. Então, quando está estudando quantidade de movimento, com certeza, teu professor, tua professora de física, se não der exatamente esse exercício, vai te dar um exercício muito parecido. Pode ser o choque de dois carros, por exemplo, entendeu? Porque aí entra o conceito de choque elástico ou inelástico, ou parcialmente elástico. E quem quiser depois saber com maiores detalhes, eu posso fazer uma aula específica sobre isso daí, tá? Muito bem. Como ele diz que é para desprezar qualquer efeito de resistência da água, ou seja, há um choque como se não houvesse nenhuma resistência, nenhum atrito com a água, nós vamos considerar o seguinte, que a quantidade de movimento inicial será sempre igual à quantidade de movimento final. Ou seja, a quantidade de movimento antes do choque será igual à quantidade de movimento depois do choque. Entenderam? Bom, agora vamos calcular individualmente qual é a quantidade de movimento inicial. Bom, quantidade de movimento inicial será igual a massa vezes velocidade. A massa do peixe grandão, quanto que é? 5 kg. Então, 5 vezes a velocidade. A velocidade não é 1 metro para a direita, é 1 positivo. Então, vai ficar vezes 1 aqui mesmo. Mais a quantidade de movimento do peixe pequeno. Qual que é a massa do peixe pequeno? A massa é 1. Então,
vamos escrever 1. Qual que é a velocidade? A velocidade é 8 metros por segundo, mas só que está para a esquerda. Então, como nós vamos adotar negativo para a esquerda, então vamos colocar aqui menos 8. Bom, então a quantidade inicial será igual a 5 vezes 1 dá 5, mais 1 vezes menos 8 dá menos 8. Então, a quantidade de movimento inicial será menos 3. Mas menos 3 o quê? Qual a unidade de medida de uma quantidade de movimento? É quilo por metro por segundo. Então, essa é a quantidade de movimento inicial. Agora vamos para a quantidade de movimento final. Quantidade de movimento final é igual a massa vezes velocidade. Agora, cuidado, a massa agora, quanto que é? Pelo desenho que você vê que o conjunto forma um único corpo. Então, a massa seria a soma das duas massas. Ora, se um tem a massa de 5 kg ou tem 1, então vou somar os dois aqui, 5 mais 1. Vou deixar indicado aqui, eu sei que é fácil, mas vou deixar. 5 mais 1, essa é a massa, vezes a velocidade que eu quero saber. Por isso que eu chamei de V', porque para não confundir com o V do inicial. Tá? Bom, então a quantidade de movimento será, a quantidade de movimento final será igual a 6 vezes o V', positivo nesse caso, né? Porque eu ainda não sei o sinal do V', então tanto ele pode ser positivo como negativo. Bom, como eu disse, como a quantidade de movimento inicial é igual ao movimento final, eu vou inverter aqui essa igualdade, porque não vai fazer diferença nenhuma. Eu posso fazer quantidade final igual a quantidade inicial, quantidade de movimento inicial. Por que eu fiz isso? Porque a incógnita vai ficar do lado esquerdo, que fica melhor para a gente trabalhar, não é isso? Então, a quantidade de movimento final é 6 vezes o V', que é igual à quantidade de movimento inicial, que é menos 3. Ora, V', então, como 6 está multiplicando, vai para lá, dividindo, vai ficar menos 3 sobre 6. Bom, eu cheguei aqui, metro por segundo. Bom, você vai olhar aqui na alternativa, não tem ninguém com esse valor. Mas, se você simplificar por 3 aqui, vai dar V' igual a menos meio metro por segundo, que é a mesma coisa que em decimal 0 menos 0,5 metros por segundo. E está resolvida a questão. A alternativa A de amor, A de amizade, está aqui, ó, meio metro para a esquerda. Por que para a esquerda, professor? Porque deu negativo. Lembra que no início nós atribuímos velocidade negativa no sentido para a esquerda, tá? Beleza? Entenderam, pessoal? Olha, é uma questão bastante simples, né? Mas, se mesmo assim você ficou com alguma dúvida, escreve aí nos comentários que eu vou ter o maior prazer em te atender e tirar qualquer pendência aí. Beleza? Se você entendeu e achou que a aula foi válida, foi relevante, então não deixe de fazer aquela sua inscrição, deixe seu like, que é muito precioso para o nosso projeto. E se quiser fazer algum comentário, será muito bem-vindo. Estarei respondendo pessoalmente a cada manifestação de vocês, ok? É muito importante para mim essa interação com vocês. E outra coisa bastante importante é o seguinte: se você tem um amigo, uma amiga, um familiar que tem alguma dificuldade não apenas em física, mas principalmente na matemática, traga-os para que venha conhecer esse nosso trabalho, que é feito com extremo carinho, com extrema dedicação, para que vocês possam entender cada questão em seus mínimos detalhes, com bastante ilustração, com figuras, para que você possa visualizar e entender melhor, ok? Por hoje é só, eu deixo um forte abraço a vocês, bons estudos, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, gente. Tchau!